Chegou a hora do São Paulo. Marina Buffon está em frente ao CT da Barra Funda para falar sobre o atacante Lucas. Boa noite, Mal. O craque do tricolor ainda está machucado? Olá, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, o Lucas sentiu um trauma na perna direita, no joelho direito, durante a semifinal contra o Palmeiras. Lá na segunda-feira, acabou sendo eliminado do Paulistão. Naquela ocasião, ele sentiu ainda nos acréscimos do primeiro tempo, mas jogou ali por 37 minutos da etapa final até ser substituído pelo Eric. E depois da partida, já com o São Paulo eliminado das semifinais, foram feitos exames ali. A gente não sabe a extensão desse trauma na perna direita, nem em quanto tempo ele vai estar disponível para o técnico Luiz Subeldia. No entanto, o que a gente sabe depois da segunda-feira, né, de clássico, de choque rei com o Palmeiras, na terça o São Paulo teve uma folga e na reapresentação, tanto ele quanto o Alan Franco, que teve um trauma no braço, não estiveram junto com os outros atletas ali para iniciar essa preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro. Alan Franco voltou no dia seguinte, já está inclusive treinando, treinou ontem, treinou hoje aqui no CT da Barra Funda. O Lucas não. Como eu disse, não tem uma previsão de volta para ele, mas acaba acendendo um alerta aí para a gente saber se ele vai estar apto ou não a jogar essa estreia do Campeonato Brasileiro, como vocês estavam comentando, que foi antecipada para o dia 29, lá no estádio do Morumbi, um sábado, contra o Sport. Alan Franco já está disponível, a mesma coisa com o Luiz Gustavo, que quebrou, teve uma fratura no dedo do pé, já está disponível a jogar, está treinando normalmente, sem nenhuma restrição, mas o Lucas, portanto, tem essa luzinha aí que acende para saber se ele vai estar ou não 100% para esse início de Campeonato Brasileiro. E eu não sei se eu entendi errado ou não, né? O Alex Miller estava falando aí sobre a estreia do São Paulo na Libertadores. A estreia no dia 2 de abril vai ser fora, tá? Vai ser em Córdoba, na Argentina, contra o Tajeres. Aí só na segunda rodada da fase de grupos é que o São Paulo joga de fato no estádio do Morumbi. E fechando aqui o noticiário do São Paulo, além do Lucas Moura que a gente estava falando, o Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, falou na segunda-feira, depois do sorteio dos grupos da Libertadores, que o Cédric Soares, lateral direito, deve renovar o seu contrato com o São Paulo. Ele fechou por apenas 3 meses inicialmente, mas tem uma cláusula de renovação automática. Essa cláusula, óbvio, pode ser recusada por ambas as partes ou uma das partes, mas não deve ser o caso. O Cédric Soares deve renovar esse contrato aí até o final do ano, tá certo? Volto com vocês. E aí, Zé? Eu entendo que o Lucas, ele é 50% do time do São Paulo. Quando ele não está jogando bem, está machucado, enfim, o São Paulo sofre muito. Tem outros bons jogadores, outros jogadores de qualidade. Você tem o Oscar, que foi contratado nessa temporada, bom jogador. Fez até um bom jogo contra o Palmeiras agora no Paulistão, na fase decisiva, mas o Lucas, ele é o motorzinho do time. É ele que dita o ritmo do time. E se ele não está bem, o São Paulo, consequentemente, não vai estar bem, porque, repito, é o principal jogador do time. Em relação ao Cédric, a gente sabia que isso ia acontecer, que ele ia renovar o contrato, né? Foi um contrato curto no primeiro momento, assim como foi o do Sabino recentemente também, mas ele vem sendo utilizado pelo Zubeldia e vai ter mais chances, vai renovar o contrato, como disse a Marina aí. É um cara que vai ser utilizado, até porque o São Paulo tem ali ele, o Igor Vinícius, liberou o Moreira, enfim, fez várias negociações, ele assumiu a posição e vai continuar sendo utilizado aí, Alex. Eu acho que a renovação é algo natural do Cédric até o fim do ano, e se bobear vai ser por mais tempo, porque foi um jogador que chegou, se enquadrou rapidamente no esquema, na estrutura, com os demais jogadores também, com os colegas ali. Então, deu certo, né? Deu liga, botou o Igor Vinícius no banco, jogou e deu conta do recado, né? Fez bem o seu papel e merecidamente para ele renovou até o final do ano. E o Lucas, claro que preocupa, né? O Lucas até agora não treinou com bola e como você disse, Zé Paz, o esteio desse time do São Paulo, é a base do setor ofensivo do São Paulo, impressionante com a idade que tem, o que ele corre, o que ele ajuda na marcação, o que ele recompõe e o que ele arma, o que ele cria, o que ele ataca, o que ele chuta. O Lucas ainda é jogador de nível de seleção brasileira. E o São Paulo depende demais do Lucas. Falam tanto do Estevão no Palmeiras, que é bola no Estevão e o resto, seja o que Deus quiser. No São Paulo não foge muito disso aí, não. Não foge muito disso, não. Porque é só pegar as atuações do São Paulo e os números, quando o Lucas está e quando o Lucas não está, a diferença que é. O nível do futebol
muda muito quando ele está e quando ele não está. Então ele é preponderante para o São Paulo. E se tiver que ficar fora um jogo para não estourar, que fique na estreia e depois volte inteiro. Também não adianta, só porque é a estreia do campeonato, colocar o cara 70%, senão é capaz de São Paulo se prejudicar ainda mais. Tomara que dê certo e que ele se recupere bem já para estrear no Brasileirão. O Lucas é um jogador de seleção, você tem razão. Ele, o Veiga, deveriam ter mais chances. Jogadores que vêm fazendo a diferença em grandes clubes aqui do Brasil. O São Paulo também agora tem uma questão ali na lateral esquerda, né? O Wendel chegou, ele seria o titular absoluto, mas o Enzo foi colocado num primeiro momento que também chegou nesse ano. Foi bem, ficou na posição. Então o São Paulo ele tem um time bacana. Mas é claro que o Lucas é o principal jogador e, repito, 50% Falta do time. banco. Muitos jogadores de São Paulo saíram do ano passado para cá. Falta banco, o elenco de São Paulo é curto. O Grêmio que insiste na contratação de Arboleda. Fui o primeiro a dizer para vocês, algumas semanas atrás, que o tricolor gaúcho havia feito uma proposta pro tricolor paulista pelo Arboleda. O negócio acabou descartado logo de cara porque a ideia do Grêmio era praticamente não gastar nada pelo Arboleda e sim fazer com que o São Paulo tivesse o perdão de uma dívida em relação à compra do Ferreira. No ano passado, quando o São Paulo comprou 35% dos direitos econômicos do atacante, ficou de pagar ao Grêmio 12 milhões de reais. O problema é que a primeira parcela já venceu, o Grêmio não recebeu e levou o caso à Câmara Nacional de Resolução e Disputas. A ideia do tricolor era um perdão dessa dívida. O São Paulo não precisaria pagar, mas liberaria o Arboleda. O tricolor não gostou da oferta e agora o Grêmio insiste na contratação do Arboleda e topa colocar uma pequena quantia em dinheiro para que o São Paulo libere o atleta. Também surgiu no Sul a notícia de que o Arboleda teria pedido para deixar o São Paulo para se mudar pro tricolor gaúcho. Arboleda que perdeu sua condição de titular incontestável na dupla de zaga de Luiz Beldia nessa temporada. O São Paulo assegura que não é verdade essa intenção do Arboleda de sair, embora um atleta de 33 anos seja um dos mais caros do elenco, entre salários, direitos de imagem e também dívidas que o São Paulo assumiu e que eram do Arboleda. O zagueiro custa ao São Paulo cerca de R$800 mil por mês.